Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. E assim como a gente sempre faz, vamos fazer uma leitura de como o mercado fechou na última semana e como teoricamente talvez abra amanhã, do que a gente pode esperar amanhã. Vamos lá. Eu costumo compartilhar com todos vocês meu trade system, que é bem objetivo, é só o que eu opero. Opero com esses três indicadores, Day+, Day-, ADX, Esse aqui é um indicador, Day+, Day-, ADX, medidor de tendência, Esse aqui é um indicador que eu criei para proporcionar a amplitude dos candles, Ele, como vocês podem perceber aqui, ó, ele está na minha regra de coloração, ele mostra quando vai explodir, Pode ver que esse candle aqui, ó, ele estava branco, terminando uma consolidação no final da venda, ficou branco, o candle seguinte ficou verde, É exatamente esse cara aqui, ó, mostrando como e quando vai estourar, para a gente não ficar nessa zona de consolidado aqui, tá vendo? Beleza? E esse outro é o indicador OBV com a média de 9, que mostra teoricamente quase a mesma coisa, tá? A diferença aqui é que eu trato a amplitude do candle, só para saber quando tem o candle está se espremendo na média e quando ele desgruda dela, beleza? Bom, vamos lá. O mercado, olhando nos 60 minutos, tá? Eu vou olhar no futuro, no contrato cheio, porque é mais fácil, a gente consegue ver a árvore toda, só para a gente ver. Como a gente está no finalzinho de ciclo, é interessante que a gente veja um pouquinho na floresta ao invés de uma árvore só, tá bom? Vamos manter nos 60 minutos então. Bom, vamos falar do dólar primeiro. O dólar é o seguinte, se você afastar nos 60 minutos também, para ver a floresta, ele tem uma amplitude, que a gente tinha. Topo aqui, acho que apareceu o que eu tinha escrito antes, mas beleza. Vamos lá. Tínhamos um topo aqui, tínhamos um fundo aqui e tivemos uma retração. Esse cara aqui nada mais é do que 50% da retração desse cara rompido aqui, tá? Isso aqui era um topo, isso aqui era um fundo. Ele perdeu para baixo, vocês podem perceber, recuou até os 50%. Ficou sambando na Fibonacci, ó, bateu na primeira, depois bateu na segunda, depois bateu na terceira, voltou lá no topo de novo, testou o topo, Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Ele fundo, topo, perdeu, bateu lá no alvo na projeção, voltou lá em cima, devolveu na primeira, devolveu na primeira, corrigiu até os 50% da primeira, que é esse cara aqui, beleza? Daí afundou e devolveu na segunda retração, que é esse cara aqui. Devolveu no 50% desse cara aqui, ó, E depois bateu lá na terceira, como eu sempre digo, quando bate na terceira, dá uma voltada, uma boa voltada, tá? Depois tentou romper o topo, não foi. Fez uma teórica, uma tendência de bandeira, mas óbvio que a gente, como já segurou aqui nos 50%, não ia romper esse topo, nem ferrando, tá? Então, quem pegou essa venda aqui foi uma venda muito boa. Quem faz, apesar de fazer um day trade, quem consegue segurar dormir vendido, foi uma boa. Ele acabou perdendo o fundo e foi buscar, ele rompeu esse fundo aqui, Então, tínhamos um novo topo aqui, tínhamos um novo fundo aqui. Ele acabou rompendo essa amplitude. A tendência é buscar a projeção de um meião para baixo, tá? Então, eu acredito no índice fechando esse cara aqui, 4.839. Por que eu estou frisando isso aqui, tá? Nesse bate-papo. Pode ser, tá? Deixa eu descer no frame para vocês entenderem o raciocínio. Se você colocar nos 15 minutos, por exemplo, o índice está indicando compra, tá? Aspas, compra, ó. Tá? Rompeu a média de 9, rompeu a média de 21, indica compra. Por que eu estou falando isso? Eu não me sinto confortável de comprar esse índice. Ah, Gabriel, mas ele desceu muito, Vocês podem perceber, ele desceu mesmo, ó. Desceu sem fazer pullback nenhum, Vou pegar uma Fibonacci aqui, último topo, último fundo, Ele não corrigiu até a segunda, nem a primeira ele bateu, ele tem que corrigir aqui no 5,14, tá? Pegando o resultado de hoje, tá? E entendendo que isso seria um fundo e aquilo lá seria um topo, ele tem que corrigir até 5,14. E ele não corrigiu, tá? Então, pode ser que ele suba, arme uma compra aqui, bata lá em cima, porra, pode, cara. Pode acontecer, Aqui, ó. 112 pontos, pode acontecer. Acredito que vá de uma vez? Não acredito, tá? Eu acho que vai parar talvez nesse topo aqui, ou talvez ele corrija só na 50 desse topo aqui, ó. Faça isso aqui, tá? Ó. Ou na terceira, talvez ele pare amanhã, talvez ele pare no 4.923 para depois armar uma venda para baixo e fechar a projeção de um memo que eu coloquei aqui embaixo. Mesmo porque
Se você acreditar que amanhã ele vai parar nessa linha de subida aqui e entender que isso aqui é um fundinho prévio e fizer uma projeção de 161 para baixo, ó, você pode perceber que o range ficou muito próximo do alvo, tá bom? Então eu acredito que amanhã o índice talvez abra com gap de alta, um leve gap de alta, mas não passe aqui. Talvez até faça um pavio grande, deixe uma sombra grande no pavio, né? Ficar um paviozão grandão assim. Mas eu não acredito que ele passe dessa linha aqui, muito dessa linha aqui, ó. 4.923, tá bom? Para futuramente terminar essa correção de subida dele aí, o índice não, desculpa, o dólar, para terminar essa descida dele aí e bater nesse alvo, cravar nesse alvo de 4.845, tá? Essa é a minha projeção do dólar. Eu não me sinto confortável de comprar dólar amanhã, beleza? Vamos lá, índice futuro. Índice futuro abriu uma subida gigantesca, né? E também, assim como o dólar, não teve correção, tá bom? Como vocês podem perceber, vamos dividir em blocos, tá? Ó, o índice, se você olhar no todo assim, é o seguinte. Tínhamos este topo aqui e fizemos esse fundo recentemente aqui, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, vocês podem perceber, essa estrutura aqui, ela foi rompida aqui. E quando ela é rompida, ela faz a projeção para baixo aqui, corrigiu e desceu, tá? Buscou esse alvo, que é essa projeção aqui. Enfim, ele ficou nesse lenga-lenga. Ah, mas por que subiu aqui de novo, tá? Se você entender que isso aqui era um topo e isso aqui fez um fundo, pega a Fibonacci, vamos lá, pega a Fibonacci, traça a retração, e como você pode perceber, ó, nessa retração aqui, que é essa primeira de cima, isso aqui era uma retração, terceira retração de Fibonacci, tá? Então ele foi corrigindo a terceira, assim como eu sempre digo, fez aqui um M, né, quem não dava invertido, sabe como é que vocês falam isso aqui? A verdade é que nós tínhamos um topo que abriu um trap aqui, não foi rompido, um fundo que tentou ser rompido não conseguiu, tínhamos uma estrutura, né? E na perda da estrutura, levando em consideração que esse topo era uma retração de Fibonacci, a perda para baixo dessa estrutura caracterizaria uma venda forte, foi o que aconteceu, né? Então ele acabou fazendo esse topo triplo aqui, perdeu a estrutura de baixo, fez uma bandeira aqui, armou uma venda bacana, quem pegou essa venda foi legal. Teve uma correção, essa correção aqui, né? O que é essa correção, tá? Vamos lá de novo. Essa correção aqui, se você entendeu que isso aqui era um fundo, e se você entendeu que isso aqui era um topo, então você pega o Fibonacci, pega o fundo, pega o topo. Esse aqui foi a retração. Por que eu friso muito na retração, tá? Porque tem gente que opera rompimento, né? Imagina aqui, ó. Imagina que você vendeu, pô, rompeu essa estrutura. Isso aqui era uma estrutura, né? Ó. Pá, vendi no rompimento da estrutura. E você vendeu. Aí você tomou um susto porque voltou. Aí você desceu, você falou, agora vai. Aí o que você fez? Você desceu o seu stop aqui para esse topo. Ficou nesse lenga-lenga, você quase foi estopado e desceu. O que você fez? Desceu o seu stop para cá. É óbvio que você deveria ter realizado antes, né? Mas deu uma pernada, você tinha que ter realizado. O que aconteceu? Esse cara, topo, fundo, esse cara aqui vai ser a projeção de 161 dele. E ele vai retrair normal até a segunda ou terceira da Fibonacci em cima para depois continuar o movimento de baixa. Terminou a queda do índice, ele armou a compra, né? Já consumiu toda a venda que tinha. Então ele armou a compra. Armando essa compra, né? Onde você viu, Gabriel, que armou uma compra? Presta atenção nesse pivô. Olha, ele afundou, vocês podem perceber. Corrigiu. Se isso aqui era um topo, isso aqui era um fundo, isso aqui é uma correção. Ele corrigiu aqui, ok? Esse aqui virou um novo topo. E aqui virou um novo fundo. Por que virou um novo fundo aqui? Vamos lá de novo. Se eu entendo que esse era o fundo e esse é um novo topo, o que é este cara aqui? Fibonacci. Ó. Olha só que coincidência, né? Vamos lá. Ó, fundo aqui, topo aqui, terceira retração aqui. E aqui eu vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem uma coisa muito interessante, tá? Vamos lá.
Ó, vamos lá. Estamos falando desse cara aqui, ó, para ficar bem visual, beleza? Ó, tivemos essa estrutura rompida, tá? Ó, rompeu para baixo, rompeu para cima. Isso é inoperável. Retração de Fibonacci não se opera, tá bom? Ó, subiu, desceu, subiu e desceu. O que aconteceu aqui? Aqui você tem que entender o seguinte, olha que movimento bonito. Isso aqui fez um fundo, foi um teste na terceira Fibonacci, na retração de Fibonacci. Voltou para cima. Fez um topinho e fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Isso aqui é divergência de indicadores, tá? Então, isso caracteriza, o rompimento desse cara caracteriza o pivô de alta, tá bom? Então, se a gente entendeu que esse cara aqui foi um fundo mais baixo, essa subida aqui, isso aqui foi um pivô de alta, ó. Pum, 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 pum. Compra, stop, ou compra e stop na terceira retração, projeto alvo para cima e aprecie como sem moderação, né? E depois devolveu, mas, né, para quem conseguiu pegar essa compra aí, tem que ficar comprado, claro, né? Você deve ter comprado, vocês com certeza fizeram uma bandeira aqui, que eu tenho certeza que todo mundo fez uma bandeirinha aqui. Rompeu, rompeu. Espera romper, ou você deve ter comprado na média. Eu não compro, tá? Eu sempre espero romper. Média de 9, média de 21, beleza? Aqui rompeu média de 9 e média de 21. Quem fez uma compra aqui, que stop aqui, foi uma boa compra. Ou quem esperou fazer essa bandeirinha aqui e comprou neste candle aqui, stop mínimo, conseguiu embolsar aí pelo menos 4, 5 mil pontos aí, beleza? Resumo da ópera. Índice agora tá quase, ó, 60 minutos. Vou fazer o seguinte, ó, Fibonacci, fundo, topo. Olha onde o índice está agora. Olha onde ele bateu, tá? Ó, terceira retração de Fibonacci, tá? Então nós temos a seguinte situação: nós temos o dólar no final da projeção dele para baixo, tá? De 161, acredito que ele pegue amanhã. Índice que, na minha opinião, vai ser muito difícil ele passar de primeira direto, sem corrigir, batendo nessa terceira retração. Então eu acredito no arrefecimento dessa subida e numa queda temporária do índice, tá bom? Nessa semana ele vai ter uma correção. Ah, você acredita numa correção até quanto? Vou colocar aqui para vocês. A princípio, peraí. A princípio, o valor que eu dou o preço que eu dou é 112,172. Tá? É o que eu acredito de correção do índice. Talvez 113 ele pare um pouquinho para dar uma dançada nesse 113,260, mas acredito no 112,172, que ele vai fechar o pivô que ele tinha armado lá, tá? Então aqui eu acredito pro índice essa semana. Muito cuidado para operar amanhã, né? Esse candle aqui, ó, esse candle é muito difícil de ser operado, né? Esse padrão aqui é muito difícil de ser operado. Como vocês podem perceber, em 60 minutos ele armou isso aqui, ó. Ó. Ele tinha armado eu vou chamar de canal, tá? Nos 60 minutos, então vocês desçam aí o frame aí para acompanhar certinho. Mas ele fez um canal de uma LTB aqui e, como vocês podem perceber em seguida, rompeu para cima. Ah, mas o candle seguinte devolveu. Ok, mas o DEM mais está para cima, a DX está embicado para cima, o OBV está para cima, meu indicador está para cima. É muito difícil vender isso aqui, tá? A menos que consuma toda essa venda e esperaremos o seguinte: diferença de indicadores, pivô, ó, pivô de baixo, tá? Pivô, venda, stop, e aí você embica uma venda e faz a projeção na retração da Fibonacci. Beleza? É o que eu acredito para o índice amanhã. Não vai ser fácil de operar. Acredito também, se colocar nos 15 minutos do índice, ele tem, assim como o dólar compra, o índice está armando uma venda aqui. Como vocês podem perceber, ele fez um fundo mais baixo, fez um topo mais baixo. Se romper isso aqui, é um pivô de venda, stop na máxima, venda aqui e projeção fundo, primeiro fundo prévio, tá? É o que eu acredito para o índice amanhã.
Tamo juntos, forte abraço, muito obrigado pela inscrição de todos, quem puder curtir o vídeo ajuda demais a gente nesse começo. Eu vou tentar trazer vídeo de papéis no começo de alta, tá bom? Que é uma análise que eu faço para mim, vou tentar compartilhar com vocês também como eu faço. Forte abraço, boa semana a todos e vamos que vamos.